Dia, bom dia. Bom, então o Guilherme está essa semana em casa, passando o carnaval. E a gente aproveita para descansar e estudar, né? E treinar. Treinar. E é claro que tudo que é bom fazer sozinho, fazer na família é mais legal, né? Aí, como eu tinha prometido, vocês tinham feito muita pergunta de coisa de pele, estética. Aí eu trouxe ele aqui para responder algumas coisas aí para vocês. Então aproveito. Hoje banha. Tem Guilherme Musi de novo. Colágeno não tem calendário. Essa foi boa. A galera no card aí. Andirá, no Paraná. Então temos, hoje é de Muses. Colágeno não tem calendário. Aproveita para fazer sua pergunta. Léo, hoje é seu aniversário. Grande coisa. E parabéns para você. Mais um dia, menos um dia. Mais um dia, menos um dia, exatamente. Mais um dia, menos um dia. Murilo Bombermaier. Bom dia, Guilherme. Muito bom vê-los juntos sempre. Bom dia, Murilão. Tá. Então, vamos começar. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui no Instagram. Gente, vocês não superam o negócio do Guaraná com creatina, né? Guts, vai assistir a live que eu fiz com o Scott Forbes e com o Lancha Júnior. Você vai ver sobre essa sua pergunta, tá? A única coisa, respeito o Guaraná Jesus, a gente gosta pra caramba, né? A gente ia pro Nordeste pivete e, só tinha Guaraná Jesus lá. A gente se entupia de Guaraná Jesus e voltava feliz. Mas hoje acho que encontra ainda, né? Tem, nossa, famoso. Tem bastante lá ainda no Nordeste. Mas aqui em São Paulo. Ah, se olhar, acha, com certeza. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas tem. Eu vi que tem umas... Eu achei uma loja na Zona Norte que era uma loja só de artigo nordestino. Eu acho que lá tinha, cara. Eu lembro que eu passei assim, eu vi aquela coisa rosa, inconfundível. Falei, E tem um paciente que é amigo meu que ele, quando vem em consulta, ele traz Guaraná Jesus Light, Diet Zero. Cara, que coisa mais chique do que Guaraná Jesus Zero. É muito treta. Caraca, eu nem sabia que tinha. Tem. Uau. Eu acho que aqui no CTN, eu moro perto do CTN, né? Do Centro de Tradições Nordestinas aqui em São Paulo. Ah, lá deve ter. Lá deve ter, certeza. Tem um baião de 2 mó bom lá. Você já comeu lá? Uhum. Nossa, eu preciso ir. Uma paciente minha que é do Nordeste, eu perguntei pra ela uma vez, ela falou, não, lá pode comer que é um baião muito bom. Aí eu fui, né? Então, vamos ao CTN comer baião de 2. Essa é uma boa dica aí pro carnaval. Bruno Leitão, tem aqui agora também. Se não me engano, a Coca comprou. Porra! Verdade. Não tem nada que a Coca comprou. Juan, esse é meu irmão. Namorado da Duda. No menor sentido. Também não sou filho dele, sou irmão dele. Obrigado, Guilherme. Dá um gole da sua água. Lógico. Valeu. Vamos lá. Meu BF está em 19%, mulher. Mas ainda me sinto gorda, localizadas. Alguma dica? Mari, seguinte. Você sabe que o problema da gente não cuidar, da gente ganhar gordura, é uma das coisas que cada um de nós tem às vezes propensão para colocar num lugar
muito específico, né? E aí o que acontece é que você vai ter muita dificuldade de tirar aquele lugar, porque aquele lugar, geneticamente para você, ele representa um desafio. Então, infelizmente, a primeira dica é não ganhe gordura. A segunda dica, já que ganhou, faça o possível para você perder, não existe localizada. Agora, deixa eu fazer uma ponderação, né? Porque eu acho que a estética, e principalmente procedimentos estéticos, eles têm que funcionar a seu favor e dentro de uma como é que fala? Coerência. Né? Então, o que é coerência de um procedimento estético? Você encher a cara de brigadeiro, ir lá e fazer, sei lá, um Ultera, fazer ultrassom, fazer coisa assim. Não faz sentido. Se você faz procedimento estético numa condição de alimentação que você está se detonando, não tem sentido nenhum. Né? Agora, se você, por exemplo, quer tirar uma gordurinha aqui em você, pegar mais no flanco, e você, concomitantemente, a sua dieta, você fazer um procedimento estético, aí eu acho válido. Aí eu acho bem válido. Porque, primeiro, você está sendo coerente, né? Você está perdendo gordura no corpo inteiro, só que você está querendo trabalhar aquele lugar. Segundo, você não está jogando seu tempo nem seu dinheiro fora, né? Você não está devolvendo essa gordura de novo para você. Então, eu acho que a primeira coisa é, comece uma dieta para realmente perder gordura, e nesse local que você tem uma concentração de gordura, né, de repente faz um procedimento estético. É o Ultera, né? O ultrassom microfocado. Tem Ultera que a gente pode fazer e tem também criolipólise, que a máquina mais famosa é o CoolSculpting, que é aquele procedimento no qual você acopla a máquina, ela congela a gordura durante um tempo, dura 1 hora, assim, uma sessão, por exemplo, e aí depois esse congelamento ele destrói a célula de gordura. Aí ao longo do tempo você vai reabsorvendo e você tende a diminuir a medida daquela gordura no local onde foi feita a aplicação. Ultera CoolSculpting. Uhum. Então, Mari, sua dieta, e aproveita e faz isso, mas escolhe um profissional bacana para fazer isso, um cara que bem consciencioso, que aí tenho certeza que a coisa vai dar bom. Gabriel, fiz uma cirurgia acromioclavicular grau 4, faz 5 meses. E aí, Gabriel, você já tá bom? 5 meses, já dá para voltar a treinar, né, meu? Mas você teve uma luxação, porque assim, o acrômio, pela classificação de Bigliani, são 3 tipos, né? Você tem o reto, curvo e o ganchoso. Né? Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3, grau 4, só se você tenha tido uma LAC, né? Uma luxação acromioclavicular. E se foi uma luxação acromioclavicular, em 5 meses, principalmente se você operou, já deve estar cicatrizado, né? Vida normal, vai treinar. Ó, Digrey, me faz um Pix para comprar ovo. Não, você não me mandou o seu número do Pix, então eu não vou fazer um Pix em nome de Odigrey, né? Faz menor sentido isso. Superchats. Vamos superchats. GMP. Bom dia, queridos. O que muda em treino e dieta depois do diagnóstico de SOP? Boa. Boa pergunta, né? Eu acho que o que muda, gente, é a responsabilidade, tá? Uma vez que síndrome do ovário policístico, ela tem muita relação com a alimentação à medida que você está trabalhando em relação a calorias e resposta de insulina, né? E principalmente resposta de insulina, você tem que entender que a tua dieta já não é mais uma dieta para estética somente, é uma dieta que também entra aspectos curativos, aspectos terapêuticos, né? Então, essa coisa de, vou fazer uma refeição livre, né? Você começa a ter limitações. Se a sua refeição livre é por quantidade, você tem que falar com o seu nutricionista para ele fazer uma refeição livre para você que você coma bastante, mas que você tenha ou uma absorção lenta dessas calorias, ou então que você tenha uma baixíssima densidade calórica, para você não fazer picos de insulina que depois você vai demorar muito mais de 2, 3 dias para resolver. E nesse período você pode ter até agudização dos sintomas da SOP. Quanto ao treino,
você começa a ter também uma outra responsabilidade, que é melhorar o que é a sua sensibilidade periférica à glicose. E a gente faz isso trabalhando aeróbico contínuo, principalmente. Ah, mas eu vejo um monte de lugar que trabalhar aeróbio intervalado intenso, HIIT, ele funciona muito bem. Verdade, funciona muito bem. Só que você vai precisar de algum contínuo que trabalhe em limiares de intensidades mais baixos para você ter um estímulo mitocondrial um pouco mais predominante. Aí a gente está falando de vias metabólicas, né? A via do AMPK, a via, né, oxidativa. Então, muda SOP, né? Resumão para você. SOP é igual a quê? SOP é igual a responsabilidade. Que responsabilidade? Ajuste de dieta para evitar picos calóricos, ajuste de treinamento, incluindo um aeróbio de média intensidade, mas contínuo para melhorar o seu estímulo mitocondrial, o seu estímulo metabólico, e assim você diminuir o que são os sintomas do SOP. Tá? Deixa eu colocar aqui. Boa pergunta, ótima pergunta. Vamos ver mais. Vixe. Vinícius Tedim. Quais são as consequências de retirar cirurgicamente a matriz ungueal? Tive uma unha da mão comprometida pela acrodermatite contínua de Hallopole. Existe prótese de unha aqui? Todo seu. Cara, essa é muito boa. Primeiro explica o que é acrodermatite, né? Então, a acrodermatite contínua de Hallopole é uma doença inflamatória que a gente tem a formação na matriz ungueal e na ponta dos dedos de vários infiltrados de neutrófilos. Então, o que o paciente vê? O paciente vê a formação assim como se tivesse pus mesmo. E é pus, porque pus é neutrófilo morto misturado com outras coisas, mas basicamente neutrófilo morto. E isso acomete principalmente a ponta dos dedos. O que acontece às vezes? A matriz ungueal é o local onde a unha é formada, então ela cresce da ponta aqui até a outra ponta. Só que se a gente tem uma lesão, a gente tem uma remoção, por exemplo, da matriz ungueal, essa unha ela vai deixar de crescer, porque você tirou o ponto de crescimento dela. Hoje em dia a gente tem, sim, próteses de unha, que são pequenos, assim, pedaços mesmo de... Cara, é um plástico muito bem feito, que tem bem a aparência de uma unha normal, e aquilo pode ser moldado para ser colocado no dedo do paciente. Só que geralmente depende muito assim da quantidade de comprometimento, como aquilo vai ser fixado lá. O ideal também é que seja feito o tratamento da dermatite de Hallopole, da acrodermatite, para que você não tenha recidivos, porque o quadro ele é crônico. E quando a gente faz o tratamento, a gente tende a manter os sintomas em controle. Brilhou. Samia Lima. Diagnóstico de urticária, sem testes alérgicos. Sinto que tudo causa crise, frio, calor, ansiedade, etc. Alimento também causa crise de urticária? Cara, urticária ele é um capítulo muito extenso da dermatologia. A primeira coisa que a gente tem que sempre definir quando a gente está frente a um diagnóstico de urticária, porque as lesões elas são todas parecidas. É o quê? Que tipo de urticária a gente está falando? A gente tem a urticária crônica espontânea, que é uma doença imunomediada. Então tem a ver com inflamação, tem a ver com uma resposta imune desadequada que o seu corpo montou frente a um estímulo, porque você é um indivíduo que tem predisposição. Junto com isso, a gente tem as outras formas de urticária, que são as urticárias físicas. E por que elas são chamadas físicas? Porque você tem um estímulo físico que pode induzir. Então, por exemplo, urticária induzida pelo exercício, urticária colinérgica, que é aquela associada ao calor, aumento da temperatura do corpo, urticária induzida pelo frio, urticária de pressão. Então aperta, bate alguma coisa assim, forma urtica. Tem muita gente que às vezes lembra de um tipo muito comum, que é o dermografismo, que é o quê? Você machuca, raspa, cutuca um pedaço da pele e alguns minutos depois aparece uma urtica, que coça bastante. Então, o primeiro momento quando a gente tem esse diagnóstico de urticária é definir, poxa, mas qual que é o meu tipo? Como é que são os sintomas? Qual é a história? O que tem? Porque existem vários tipos. O paciente ele pode ter mais de um. Mas se a gente não delimita muito bem o que é o diagnóstico do paciente, a gente acaba caindo em
falsos tratamentos. Então, por exemplo, ver um paciente logo de cara com urticária e aí falar, putz, vamos fazer uma dieta de restrição. Não é uma saída, porque se o paciente tiver uma urticária crônica espontânea, não vai mudar nada. Se for uma urticária que é induzida, por exemplo, pelo exercício físico, também não vai mudar nada. Então, tem que avaliar muito bem, assim, você conversar com o seu médico dermatologista, o que você sentiu que teve lesão, tentar fotografar as lesões, porque a grande questão da urticária é, ela tem uma duração muito rápida. Menos de 24 horas uma lesão fica no local, e elas podem ir mudando de locais ao longo do tempo. E muito, muito, muito importante, um quadro de urticária, independente da causa, ele pode estar associado com anafilaxia, que é o que vocês conhecem por fechar garganta. Então, se você, no momento da urticária, você sente falta de ar, esse é um sinal de alarme muito significativo para você conversar com o seu médico, porque isso daí muda toda a questão da abordagem. A gente tem que tratar a urticária porque tem um impacto na qualidade de vida enorme, mas também tem que prevenir que você tenha um quadro de anafilaxia. Cara, não sabia dessa. É louco, né? Boa. Dermato tem uns negócios assim, aparece na pele, mas tá no corpo inteiro. Na verdade, a pele, ela demonstra o que está acontecendo por dentro, né? Exatamente. Como lúpus, Sjogren. são coisas que você tem uma demonstração, uma manifestação cutânea de uma situação que é sistêmica, né, meu? Exatamente. Muitas vezes a gente começa a partir desse diagnóstico, né? O pensamento do dermato é, eu estou vendo isso, mas quais são as complicações disso para o meu paciente, levando em consideração o todo, o sistêmico que a gente fala. Então, por exemplo, psoríase, que a gente vê bastante. Até na ortopedia, né? Até na ortopedia. Por quê? O paciente aí pode ter um quadro associado à psoríase que é articular. Dói, inflama, machuca, leva a lesão. Difícil de tratar. Difícil de tratar. E leva a lesão óssea, né? É. Que muitas vezes, dependendo do lugar, leva até artrose e cirurgia de prótese. Então não é uma coisa fácil, né? É uma coisa bem complicada. Exatamente. Vegan Chef. Bom dia, o que você diz sobre alimentação vegana e vegetariana, tanto para hipertrofia quanto para emagrecimento? Faz 6 anos que não consumo carne, mas engordei demais. Cara, a alimentação vegana e vegetariana é uma opção, né? Eu não acho que é útil a gente ficar julgando o fato da pessoa comer ou não comer carne. É a mesma coisa que a gente julgar uma pessoa que come ou não come chocolate, uma pessoa que come ou não come confete, uma pessoa que toma ou não toma refrigerante, uma pessoa que consome ou não consome álcool, né? É uma opção. A questão é a seguinte: muita gente migra para a alimentação vegetariana e vegana com objetivo estético. Então eu vou fazer uma alimentação vegetariana e vegana para emagrecer. Isso não é verdade, né? E aí o que acontece? Dentro do que é alimentação vegetariana e vegana, você tem primeiro, você tem graus, né? Então você tem vegetariano que consome ovo e derivado de leite. Você tem vegetariano que não consome leite, mas consome ovo. Você tem vegetariano que consome derivado de leite, mas não consome ovo. Você tem vegetariano que não consome nenhum deles. E você tem o vegano, que é o que não usa absolutamente nada de origem animal, seja para alimentação, seja para vestuário, seja para entretenimento. Isso que é o vegano estrito, né? Nada de origem animal em absolutamente nenhum aspecto de suas vidas, tá? E quando a gente migra para a saúde ela não fala disso, a saúde fala de equilíbrio, né? Eu falo para vocês não consumir álcool, por exemplo. Por quê? Porque o que eu estou pensando? Eu estou pensando em álcool em excesso, né? Quando você usa o álcool para entorpecer, e não porque você tem um paladar que busca determinado tipo de sensibilização. Dessa forma, quando você tem um álcool consumido em pequenas quantidades, toma lá 3 dedos de uma taça de vinho, né? Isso daí pode ser positivo para você. O álcool é anticoagulante, né? O álcool, ele tem, vinho, por exemplo, tem quantidades interessantes de resveratrol, que é um antioxidante importante, né? Do ponto de vista do sistema nervoso central, pequenas quantidades de álcool, ele funciona como se fosse um euforizante e também um relaxante do sistema nervoso central. Então ele te dá uma sensação de bem-estar, ele pode, em baixas quantidades, te levar a um relaxamento para melhorar, por exemplo, sua qualidade de sono. Claro que se você encher a cara, o efeito é o contrário. Seu sono fica um lixo, no outro dia você acorda que nem
se tivesse sido atropelado por um caminhão, né? Então, eu olho dessa forma. A grande questão do vegetarianismo é que ninguém pede orientação para fazer assim. Então a pessoa simplesmente corta a carne, puf, tá? E qual é o problema de você cortar carne ou você fazer as coisas à sua moda, né? Primeiro, que a sua moda vai dar errado, né? A verdade é essa, né? Ela pode até dar certo por um tempo, mas já no médio prazo vai dar errado. E aí, o que vai acontecer? Principalmente quando você consome carne, né, ou proteínas de origem animal, você tem uma saciedade muito grande. E essa saciedade te ajuda a controlar as porções alimentares. E de onde vem essa saciedade? Essa saciedade vem da proteína per se. Né? Quando você consome proteína, você aumenta o valor de TSH no seu sistema nervoso central, que funciona como se fosse um saciador. E a gordura, que libera uma série de hormônios, inclusive colecistoquinina, que diminui a velocidade de esvaziamento gástrico e que também te confere uma sensação de saciedade. Quando você consome proteína com gordura, você tem outra coisa, você tem densidade calórica, densidade alimentar, que vai fazer com que você, por exemplo, aumente a função da sua tireoide, né? Você aumenta a transformação de T4 em T3. Isso otimiza o seu funcionamento metabólico. Ah, mas o carboidrato também faz isso. Então, mas gente, entenda como se fosse um grande quebra-cabeças, né? Cada lugar, cada sua pecinha em seu lugar, completando-se, e aí você conseguindo chegar no resultado final, né? Você acaba não tendo saciedade, não tendo velocidade metabólica ideal. Quando isso acontece, né? A gente começa a estudar também falta de micronutrientes, então a gente começa a observar carência de vitamina B, principalmente B12, a gente vê alteração de função neurológica por causa de carência de vitamina B12, né? Algumas funções, e esse quadro todo, ele é incompatível com, de fato, uma vida saudável. E quando você fica incompatível com uma vida saudável, você tem alterações estéticas, né? No seu caso, você engordou. Mas tem gente, por exemplo, que emagrece, perde músculo e que expolia, tá? Então, fazendo um resumão do vegetarianismo, né? Por que eu engordei quando eu fui me tornar vegetariano? Hoje, se você for procurar na literatura, a literatura ela é consonante em falar a seguinte situação: o vegetarianismo é mais saudável do que você comer carne, contudo, você precisa ter esse equilíbrio feito por um nutricionista. O que mais faz diferença em relação a uma dieta onívora, ela está relacionado à sua saciedade. Isso quer dizer que uma dieta vegetariana ela tende a ser menos saciadora do que uma dieta onívora. Por quê? Porque a carência de proteína animal e também uma diminuição no percentual de gordura, de consumo de gordura, acaba funcionando negativamente na sua saciedade, portanto, na resolutibilidade, né, do ponto de vista de resultado daquele tipo de dieta. Tá? Fácil de resolver, procura um nutricionista, ele vai ajustar isso daí para você, Vegan Chef, vai distribuir proteínas de fonte vegetal para você, vai usar gorduras de fonte vegetal, e aí você vai perceber os benefícios numa dieta vegetariana. É muito mais fácil você controlar a glicemia, é muito mais fácil você controlar os seus lípides, né? É muito mais fácil você fazer esses ajustes, né? Pela mesma razão, né? Como é de origem vegetal, o teu corpo ele tem que processar muito aquilo para ele conseguir utilizar. Isso te faz ganhar tempo, e esse tempo que você ganha no processamento desses nutrientes faz com que eles não sejam absorvidos de forma imediata e rápida, e dessa forma você não tenha o prejuízo do que é um overload, né, de nutriente vindo para você, né? Entenda, quando você consome, por exemplo, carne gordurosa, e aquela gordura de origem animal é muito parecida com a sua, então aquilo entra rápido, absorve rápido, metaboliza rápido, gruda na parede da sua artéria rápido, né? Essa é a questão. Aí você fala, isso é bom, isso é ruim. É muito ruim não é que é ruim, é que é inconsistente você atribuir um juízo de valores de bom ou ruim, tá? Aquilo que faz o vegetarianismo, a dieta vegetariana ser boa, que é a lentificação da velocidade de absorção de nutrientes, na minha opinião, também faz ela ser ruim. Por quê? Do ponto de vista energético, ótimo. Do ponto de vista
saciador, metabolismo proteico muscular, aí já é complicado, porque você tem que ajustar muito bem essa dieta vegetariana para você não ter prejuízo naquilo que é a sua parte osteomuscular, osteoligamento muscular, vamos dizer assim, tá bom? Cris Silva. Estou tomando Ozempic há 1 ano e emagreci 30 quilos. Estou com 110 quilos. Algo que eu posso fazer para perder no mínimo mais 10? Sou o Christian, 1,78 m de altura. Oi, Christian. Perdeu 30 quilos já, Cris? Então ele tinha 140, 30 dá mais ou menos 20% do peso dentro de 1 ano. Uma métrica melhor do que os estudos de Ozempic nessa população. Verdade. Realmente você já perdeu além daquilo que teoricamente deveria, mas Cris, eu acho que a gente começa a ter que olhar agora o que é a sua perda de gordura, mas não de forma rápida, de forma qualitativa, né? Porque senão o que acontece, você começa a perder peso, você vai começar a perder mais massa muscular, e aí você começa a entrar no colateral, né? Que é uma das coisas que a gente discute muito, que é o Ozempic Face, né, Gui? Cara, com certeza, principalmente porque quando o paciente entra no tratamento da obesidade, que é um tratamento crônico, com o Ozempic, o paciente ele tende a diminuir a ingesta calórica dele, é isso que a gente vê bastante, e por conta disso ele tem um emagrecimento. Um dos locais nos quais a gente nota bastante o emagrecimento é na região do rosto, porque a gente tem duas coisas, a gente tem a forma do rosto e o formato do rosto. A forma é dada pela ossatura. Você não vai diminuir a sua ossatura porque você perdeu gordura. Agora, o formato dele, você vai notar uma alteração. Por quê? Porque esses coxins gordurosos, eles são o que dão o formato. E aí, com isso, a gente vê esse emagrecimento. Então, pega, por exemplo, aqui na região temporal. Nessa região, a gente vê que lembra muito, por exemplo, se vocês olharem para mim aqui, tem um quadro um pouco mais escavado. Por quê? Porque eu não tenho tanta gordura temporal aqui. Aí o que acontece com isso? Pô, lembra que parece uma caveira. Então não tem aquela carinha redonda assim de uma criança feliz, entendeu? Tem a cara de um cara de 34 anos, exatamente, que é o que a gente tá vendo aqui. Por isso que durante esse processo de emagrecimento, a gente também pensa no que a gente vai fazer preventivamente para manter o paciente com uma cara, assim, que ele se sinta satisfeito, entendeu? Então a gente utiliza os procedimentos que a gente tem hoje à disposição na cirurgia plástica, na dermatologia, quem faz injetáveis, por exemplo, ou faz uso de tecnologias como ultrassom microfocado, laser, justamente para a gente tentar mudar esses fatores e melhorar esse aspecto, entendeu? Cristiano, pensa que agora o que você fez foi... Você começou a maratona e você começou que nem um sprinter, você saiu correndo, blá, blá, blá. Agora, o que acontece? Se você não regular o que é teu gasto de empenho, você vai esmorecer. Então agora é fazer o quê? Agora é diminuir o passo e trabalhar o detalhe, e ficar de olho no detalhe. Porque senão, por exemplo, você ganha esse aspecto do Ozempic Face e continua com gordura, por exemplo, na barriga. Aí você vai ter duas coisas ruins, que é o aspecto adoecido mais a gordura em excesso no lugar que chama atenção. Então agora, meu amigo, é hora da gente baixar essa velocidade e se preocupar com qualidade. Qualidade é o estilo da alimentação que você vai fazer, com certeza musculação, sem dúvida nenhuma, né? Até para ajudar a remover gordura visceral, que é a pior coisa que você pode ter em relação à saúde atual e futura e risco de doenças crônico-degenerativas, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular. E acho que uma coisa bem importante que eu sempre aprendi com você é que, assim, a gente tá olhando aí, por exemplo, na pergunta do Christian, a questão, o número no valor na balança, mas é o que o Paulinho falou, é na qualidade. Como é que tá a sua cintura abdominal? Onde que você ainda tem gordura? O que você tem para perder? Porque pensa assim, imagine que você fosse começar a treinar agora, fazer o protocolo do Paulo Musi de treinamento, cara, hipertrofia, você ia ganhar massa. Você não ia, por exemplo, alterar o seu peso? Mas isso significaria que você estaria pior do que você estava antes? É claro que não, porque a gente mudou a qualidade. Então isso que o Paulinho falou é exatamente o ponto principal. O ponto não é só o valor da balança, o ponto é como você vai fazer isso daí com qualidade. Pra não queimar a largada, né? Porque foi uma largada muito boa. Então não vamos estragar a corrida. Você largou bem.
Agora vamos chegar no final, né, Cris? Você sabe que muita gente tem reganho desse peso, cara, e o reganho acontece justamente nessa hora. Ah, quero melhorar e aí, pô, eu vou fazer alguma coisa para intensificar o trabalho. Não, agora não é hora de intensificar, agora na realidade é o momento de você pormenorizar, de você colocar a coisa muito bem dentro daquilo que é a sua individualidade, é fazer o teu corpo trabalhar para você com uma rotina que envolve uma estratégia, e essa estratégia necessariamente de bem-estar, de estética, para te dar sustentabilidade. Juan Samuel. Bom dia, titio. Comecei a tomar creatina com carbo para melhorar a absorção. Cafeína atrapalha muito. Devo evitar quando a creatina absorve? Juan, o que foi a resposta da live do Lancha Júnior? O que foi a resposta da live do Scott Forbes? Mesma coisa. Pelo sim, pelo não, meu. Toma a sua cafeína antes do treino e toma a sua creatina depois do treino. Não vai dar erro nenhum, tá? Deixa a sua creatina para refeição depois do treino. Aí toma, é legal, a coisa fica adequada. Jorge Wolff. Sei que você é contra jejum. Não sou, Jorge, contra jejum. Eu acho que o jejum é uma ferramenta. Porque eu acho que as pessoas, elas meio que banalizaram o jejum, tá? Porém, desde jovem sinto fome de noite. Muitas vezes simplesmente esquecia de café da manhã e almoço. Isso daí é uma máquina para você engordar, né? Para mim, jejum intermitente seria bom ou não? O jejum intermitente, Jorge, ele não é uma ferramenta por ser conveniente. O jejum intermitente ele é uma ferramenta por ser adequado, tá? Você não comer de manhã e comer à noite, você está comendo no pior horário, que é a tua capacidade de metabolização de energia, cara. Verdade é essa. Então, o que seria um gráfico da gente ter volume alimentar ou volume calórico no nosso dia? Então, vamos pegar aqui de manhã, vamos pegar aqui à noite. Seria uma coisa assim. Então, você come mais no meio do dia, come pouco de manhã, come pouco à noite e mais no meio do dia. Você pode fazer uma janela alimentar a partir daí? Pode. Você pode comer, por exemplo, das 10 às 18. Você estaria fazendo aquele protocolo 16 por 8, 16 horas de jejum para 8 horas de refeeding, né? Que ia funcionar muito bem. Só que entenda, quando você fala, vou comer à noite, você está comendo por conveniência, você está comendo por gula e você está comendo por erro alimentar porque você não comeu ao longo do dia. Então esse é o pior jejum que você pode fazer. Toda pessoa que tem uma doença metabólica, que tem excesso de peso, que tem excesso de gordura, ela tem esse padrão alimentar. Não come nada de manhã, almoça pouco porque está tentando regular o que tem que comer, só que aí chega à noite, é 3 bife à parmegiana, 1 quilo de macarrão, 2 sorvetes. E um pacote de bolacha de... Do que você imagina, passatempo na hora de você dormir. Óreos. Nossa, Óreos. que delícia. Óreos. Foda. Então, assim, se você conseguir regular essa sua janela alimentar, eu acho ótimo, mas eu acho péssimo você comer, 9 da noite, 10 da noite, né? Então... E também dá uma atrapalhada na hora de dormir, né? Porque você tá com a barriga cheiona ali, cara. Pô. Sim. E lembrar que, assim, muita energia na hora de dormir, a tendência é que você não consiga dormir, né? Que você fique uptight. Eufórico. Exatamente. Comida leva a euforia. E o que você vai ter vontade de comer à noite se você não come durante o dia? Só tranqueira. Coisas confortáveis. Comfort food. E comfort food tem uma característica, Jorge, que ela é absorvida rápido, ela entra rápido no teu sistema. E quando ela entra rápido, a energia que acontece, você, desperta. Então, à noite, cara, é hora de você pensar qualitativamente, tá? Não faça jejum intermitente porque é conveniente. Faça porque você sabe o que está fazendo. Tem um monte de gente que sabe, manja jejum, né? Um cara que manja disso. Quer ver? Deixa eu ver qual foi a última publicação dele. Eu já te falo para você ver. Ué, cadê? Não.
Caramba, o Wesley faz tempo que ele não fala nada sobre isso. Vamos dar um toque pra ele. Estilo de vida saudável, peraí. Cara, você vai entrar na página do Wesley Shank. Você nunca vai conseguir escrever eu ditando pra você, então eu vou colocar aqui assim, ó. Dr. Wesley Shank, tá? Vê se você consegue enxergar daí, tá? É um cara que eu gosto de falar de jejum, né? Até entra na página do Wesley e fala pra ele, fala, ó, coloca alguma coisa de jejum aí. É um cara que eu gosto quando fala. Dr. Hussein Awada também é um cara que fala de jejum pra caramba. E é muito legal porque ele consegue falar também num contexto de religião, né? Ele e a família dele, eles são muçulmanos, né? Então eu acho que é muito legal também você conhecer a parte cultural disso. E cobra deles falar alguma coisa de jejum pra você. Ele me chamou outro dia pra gente fazer uma live, estamos esperando aí um momento que seja legal. Então, ó, Wesley e o Hussein Awada. Ó, a Camila colocou o link aí pra você no YouTube, tá? Dá uma olhada aí. Vê esses caras falarem. O Wesley de formação ele é nefrologista, né? O que te dá muita segurança, né? Porque um nefro não vai te colocar numa cagada metabólica, né? Na Escola Paulista, quando estudava lá, quando era aluno, né, os caras que mais manjavam de metabolismo eram, em primeiro lugar, o pessoal da endócrina, assim, parelho com eles era a galera da clínica médica que fazia nefro, cara. Nefro é nefro, cara. Nefro, os caras são médicos. Nefro, os caras são médicos mesmo. Nefro é... brabo. Brabinho. Muito brabo. Trata de doença que mata, os caras são foda. Paulo Guimarães, ectomorfo, 17% de percentual de gordura, 1,70 m, 70 kg, treino 6 vezes por semana, cardio 1 vez por semana, tênis. Paulo, eu já te corrijo, né? Você faz esporte 1 vez por semana. Tênis não é cardio. Tênis ele é intensidade intermitente, né? Você pode ter um efeito geral que seja de uma atividade física que busque o que é o estímulo cardiovascular. Porém, né, como é que é? Você fica correndo sem parar em volta da quadra? Não, você para, arranca para cá, arranca para lá. Então, na verdade, ele é muito mais explosão do que cardio. Tem consideração assim para impacto também por conta desses momentos de corre, desacelera, corre, muda, pivota para um lado, pivota para o outro? Maior do que musculação, você quer saber? Caraca! Porque, na verdade, musculação você não lida com impacto, né? O movimento é controlado o tempo inteiro, né? Agora, quando você vai fazer, por exemplo, um cardio, né? Você tem, na corrida, você tem de 5 a 8 vezes o seu peso em cada choque do calcâneo. Então, pensa que se eu peso, 115 quilos, né? Vezes 5 a 8, vamos arredondar para 100 para ficar conta. Eu bato com o calcânio no chão, pesando 500 a 800 quilos cada pisada. No tênis, você praticamente salta, né? Você dá arranques para ir buscar a bola. Então, o que o tornozelo sente, o joelho sente, tanto que é tão comum lesão de tornozelo, joelho e quadril, né? Lembra que o Guga Kirten aposentou por causa de uma artrose de quadril. O melhor jogador de tênis que o Brasil já teve. 3 vezes né? Campeão do Roland Garros. Pois é, fez uma lesão de labrum que virou uma artrose de quadril. Então, cara, o tênis não é esse cardio assim que você está pensando não, Paulo. E aí você pergunta, onde entra o cardio para ganhar massa no meu caso? Comprei uma bike de spinning. Bom, muito legal. Estou aqui sentado na minha bike de spinning, fazendo 1 horinha de cardio todo dia, né, de exercício aeróbico contínuo. Média intensidade, vai. Se bem que meu ritmo cardíaco por causa do café tá meio alto. Ah, Paulinho tá com 135 BPM, tô aqui do lado dele para caso seja necessário. Trocando ideia. Então, assim, ele entra 1 hora por dia que você faz. Na verdade, né, vamos falar do mínimo, né, Paulo? Você precisa acumular 120 minutos por semana, tá? Pelo menos isso é o que é a recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então, acumule 120 minutos de cardio moderado por semana. Cardio moderado, vamos colocar aí 130 batimentos, entre 120 e 140 batimentos. Isso é um arredondamento. Para a gente saber o que é moderado para você, a gente teria que ter na mão a tua ergospirometria. A gente saberia o que era moderado, né? Então, começa aí a fazer 20 minutinhos por dia na sua bike de spinning, né? Coloca uma coisa que você gosta de assistir aí, pode ser o banha, pode ser qualquer outra coisa que você mate tempo, né?
Porque se você gosta do esporte, você faz musculação, provavelmente esse cardio contínuo não seja uma coisa que te agrade muito, né, irmão? Então coloca uma coisa para passar o tempo e manda ver. Juliano Vilela, 86,5 kg, 1,84 m, 44 anos, abdômen de 96 centímetros, cintura 91. Gordura visceral, hein, Juliano? IMC de 25. Treina BCDE e Muay Thai 3 vezes. Dieta arroz, frango e ovo. Perder barriga e chegar aos 95. Dica para ajudar, tô no caminho certo. Cara, em primeiro lugar, que eu acho que a tua dieta ela tá muito monótona, né? É difícil manter uma dieta monótona desse jeito. Segundo, eu faria uns exames gerais para você, porque você tem o abdômen mais uma circunferência maior que a cintura, né? E normalmente isso acontece quando você tem reserva visceral epigástrica, e reserva visceral epigástrica é justamente a que está mais relacionada à doença cardiovascular e à alteração hormonal, tá? Resolvendo isso, aí o que a gente faria? Faria uma dieta um pouquinho mais variada, né, para você não enjoar demais, né? E para você conseguir sustentar depois disso, né, meu? Porque aí não adianta, com 44 anos você não tem que pensar numa coisa que você vai perder, você tem que pensar numa coisa que você vai manter. O problema não é chegar, o problema é manter aquilo do jeito que você chegou, entendeu? Melhor dica, cara, não gostei dessa cintura mais larga do que o abdômen, né? Não, eu que li errado, abdômen 96, cintura 91. Tá, eu que li errado, perdão. Mas para quem tem a cintura mais grossa que o abdômen, é esse o raciocínio. Cara, assim, eu acho que se você está tendo dificuldade fazendo essa dieta, né, ainda assim faria uma investigação metabólica, 44 anos, vale a pena a gente ver como é que estão as coisas aí dentro, como é que está funcionando o motorzinho, né, e tinha que pensar o seguinte, né, perder barriga para chegar aos 95, você tem que perder só barriga, né, porque para chegar a 95 quilos de músculo, você está falando que você está querendo praticamente 8 quilos de massa muscular. 8 quilos de massa muscular, se você for pela média do que tem na literatura de ganho, você está falando em 2,2 kg por ano, você demoraria 4 anos para chegar nisso, né? Então a primeira coisa é paciência. Se você quer ganhar 8 quilos de massa muscular, esse Muay Thai 3 vezes por semana pode ser que seja, não um impedimento, mas seja um atraso, né? Então, tem que definir o que é a sua prioridade, né? Nisso pode ser que, para ganhar 8 kg de massa muscular, o Muay Thai, ele rode, né, na festa, mas aí é a pergunta que eu te deixo, né? Você quer ter 95 kg de massa muscular e não fazer um Muay Thai que você gosta, ou tudo bem você ficar sem um Muay Thai para você chegar na informação visual, na identidade física que você gosta? A gente tem essa discussão, né, que é uma discussão interna sua que você tem que pesar aí, porque vai ser a escolha diária, né? Vai conseguir ficar sem o Muay Thai, né? Para não ser, né, para não ser tão rigoroso, cara, diminui o Muay Thai para 2 vezes por semana e vê seu ritmo de ganho. Seu ritmo de ganho tá bom, né? Mas assim, se você tem 1,84 m e tá com 91 de cintura, eu acho essa medida muito boa. Eu consigo imaginar teu físico aqui na minha cabeça, né? É um Caraca, só com isso. Consigo, cara. Quanto tempo você levou pra construir essa capacidade, essa percepção, hein? Já parou pra pensar? Ah, Gui, eu não sei te dizer quanto tempo, cara, mas, por exemplo, todo dia eu meço altura, cintura e abdômen. Então, quando você fala pra mim altura, cintura e abdômen, eu já consigo imaginar o formato do físico, né? Na realidade, tem mais um dado, né? Altura, cintura, né? E aí vem tórax e quadril, né? Eu consigo ver, se você me falar essas 3 circunferências, eu desenho o corpo da pessoa para você, porque existem as relações cintura-tronco, cintura-quadril, né? E que fazem com que você tenha essa ideia de silhueta, porque a primeira informação que você olha é silhueta, né? Então, quer ver? A minha silhueta é uma silhueta de 134 centímetros de tórax, 91 de cintura, 93 de abdômen, com 106 de quadril, com 75 de coxa, né? Então o que eu gostaria? Eu gostaria de ter de coxa aquilo que eu tenho de cintura,
né? Mas, cara, ter 90 de coxa é um Mr. Olímpia, então eu tenho que afinar a cintura, mas é difícil porque eu tenho 1,85 m. Então, isso é a minha silhueta, né? Então, quando ele fala pra mim que ele tem 1,84 m, que ele tem 91 de cintura, já acho legal. Mas para um físico ficar bacana, com 1,84 m, 91 de cintura, ele tem que ter pelo menos uns 115, 116 de tórax, tem que ter pelo menos uns 100, 101 de quadril, né? Porque senão ele fica aquele físico que é um físico mais retangular, que para o homem, né, não é tão atrativo assim, né? Para o homem a gente tenta formar um físico trapezoidal, né? Triangular é difícil conseguir, mas pelo menos trapezoidal você consegue construir legal. Evelyn, bom dia. Ricardo Sar Gemiani. Fui diagnosticado com síndrome metabólica. Cortei carbos simples da dieta e já melhorei, peso e glicose média, mas tenho tido uma bobeira nos treinos, especialmente quando mais intenso. Alguma dica? Tenho sim, Ricardo. Essa bobeira que você está sentindo nos treinos é você não conseguindo entregar energia para o teu uso imediato, tá? Então isso é um déficit metabólico, que faz sentido que você tenha uma síndrome metabólica. Para você melhorar isso no treino, você tem que crescer a sua capacidade metabólica. Capacidade metabólica, a característica dela, você adquire com mais facilidade nos treinos aeróbicos do que na musculação. A musculação é confortável, só que conforme você colocar intensidade na musculação, que é o que você precisa fazer, você vai notar que o tempo de intervalo entre os exercícios ele começa a aumentar. E aí a gente começa a fugir do que é o que a gente chama de condicionamento físico. Então, principalmente para você, Ricardo. Eita. Aí, garoto. Principalmente para você, é muito importante você fazer um aeróbio contínuo, cara. Então a dica é começar com o aeróbio contínuo de uma sensação que você consiga manter. Então, comece o aeróbio contínuo, sei lá, coloca uma meta de você caminhar ou andar de bicicleta a 120 batimentos por minuto. Precisou cansar? Marca o tempo que você ficou. Precisou descansar, na realidade, marca o tempo. Consegui treinar 20 minutos sem cansar. Beleza, então você vai marcar 120 minutos, aliás, 120 batimentos, e quando você conseguir chegar a 40 minutos assim, o que você vai fazer? Você vai trabalhar 130 batimentos. E aí você vai progredir primeiro o volume, depois a intensidade desse aeróbio. Até você chegar nos 140 batimentos e conseguir treinar uma hora cheia. Quando você estiver conseguindo fazer isso, você vai ver que essa sensação de mal-estar que você sente, essa bobeira no treino, essa tonteira, ela vai melhorar. Agora é fundamental você lembrar, precisa existir um ajuste alimentar para você. Porque como você tem baixa captação periférica de glicose e alta resistência periférica à insulina, que é a característica da síndrome metabólica, o que acaba acontecendo é que você, se não tiver uma alimentação muito bem ajustada, você nem obtém energia nem consegue gastar. Aí a gente está num problema de mão dupla, né? E também nesse caso da síndrome metabólica, o aeróbio vai ajudar com ele com o componente da hipertensão arterial, né? Exatamente. E quando melhorar a sua hipertensão arterial, pra gente é um ótimo sinal. Significa que o seu recrutamento vascular periférico ele tá melhor. E quando o seu recrutamento vascular periférico fica melhor, a gente entende o quê? Que chega mais sangue nos tecidos. Se chega mais sangue na tua musculatura, a gente sabe que esse sangue a mais que chega é para oxigenar, é para nutrir, é mais energia gasta, e é mais energia que será gasta na fase de recuperação quando você estará, né, gastando energia sem estar treinando, que é pra gente o mais legal, né? David Allen, hoje é meu aniversário, grande coisa. Sou muito fã, treino, dieta, creatina, whey, cardio, 125 quilos, tô no caminho certo. Parabéns. Então, lembra, aniversário a gente não precisa fazer nada, a gente nasce. Então, grande coisa, David Allen. Agora, parabéns, meu. Parabéns porque com 125 quilos você não tem motivação, você só tem disciplina. Parabéns pela sua disciplina, mantenha a sua disciplina, mantenha a sua constância. Você é um cara foda. Por quê? Porque todo mundo fica olhando no espelho, ou fica procurando no espelho a motivação para fazer aquilo que deveria fazer. E você não, você procura aqui a tua motivação para fazer o que você tem que fazer. Isso é uma característica de uma pessoa foda. Então, parabéns por ser uma pessoa foda. Quanto ao seu aniversário, tô nem aí. É só um dia que passou. Mais um dia, menos um dia.
Cara, esse mais um dia, menos um dia é foda, hein? Eu sei. Sérgio Montanha. Há 2 meses resolvi uma dor no joelho e voltei a treinar forte. No dia de quadríceps, treino vai bem, com boa intensidade, mas muita dor tardia nos próximos 3 a 4 dias. Joelho ok. Normal então, Sérgio. Você está tendo essa dor forte nos 3, 4 dias é que no processo de tratamento do seu joelho você destreinou seu quadríceps, até você chegar na sua capacidade de resistir ao que você conseguia fazer, né? Isso daí demora um tempo. Principalmente, né, porque a gente já conversou aqui, né, e você falou que isso era natural, você não usava esteroide, então isso quer dizer que sua velocidade de recuperação é uma velocidade de recuperação normal. Você vai ter isso mesmo, tá bom? Pedrex. Bom dia, doutores. Existe a possibilidade de conciliar treino com os esteroides para quem já tem queda de cabelo? Iggy. Putz, aí é tenso, hein? Então, a primeira coisa que a gente pensa quando escuta a palavra queda de cabelo é: cara, isso é um sintoma, isso não é uma doença. Por que eu falo isso? Porque queda de cabelo pode ter diversas doenças que cursam com essa questão. Então, a gente tem sífilis, lúpus, eflúvio telógeno, tem alopecia androgenética, que é a calvície, que é o que geralmente o pessoal mais se preocupa. E qual que é o problema da calvície? Na calvície você não costuma ter queda, o cabelo não cai ativamente. É diferente de um quadro, por exemplo, da queda de cabelo pós-Covid, ou da queda de cabelo pós-parto, por exemplo, ou da queda de cabelo quando a paciente interrompe o uso de anticoncepcional. Aquilo ali é um quadro de, geralmente, eflúvio telógeno, que cai uma quantidade muito grande de cabelo. O que acontece na calvície? Na calvície, a gente tem a testosterona, ela tá lá circulando pelo seu corpo, fazendo todos os efeitos dela. Quando ela chega aqui no couro cabeludo, a testosterona é metabolizada por um outro hormônio que chama DHT, que é a dihidrotesto, pela 5-alfa-redutase, que é uma enzima que a gente expressa bastante, por exemplo, aqui no couro cabeludo. Tem pessoas que expressam mais, pessoas que expressam menos. E aí, o que é esse DHT vai fazer? Ele se liga ao receptor e ele fala pro fio aqui do cabelo: e aí, fio, tudo bom? Hora de diminuir de tamanho, diminuir de espessura, hora de ficar mais fino e hora de ficar mais clarinho. Por isso que o paciente tem a sensação da queda, porque ele não está enxergando. Mas quando a gente coloca a lupa de aumento, que é o dermatoscópio ou o tricoscópio no couro cabeludo do paciente, a gente tem que ver pequenos fiozinhos, porque se eu não estiver a ver os fios, o que eu estou vendo? Uma perda de cabelo, por exemplo, que o paciente teve uma cicatriz, ou que pode ser algum outro indicativo de alguma outra doença, por exemplo, alopecia areata. Então, o que você tem que pensar nesse caso do uso do esteroide é: você vai colocar um pouco de lenha na fogueira. Daí vai entrar a parte do Paulinho explicar. Hoje, a gente tem hormônios que o pessoal utiliza, que são mais... tem mais afinidade do que androgênio. Isso, e a gente tem, por exemplo, assim, que são hormônios que têm maior afinidade por esse receptor. A priori, Gui, o que a gente percebe, né? Que mesmo quando você faz a opção por hormônio mais anabólico do que androgênio, tem uma resposta individual da pessoa. E que quanto mais afinidade pelo receptor que esse hormônio tem, a tendência é mais queda de cabelo ele causar. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, né? Não tem a fórmula mágica. A gente sabe aqui, as pessoas que já têm qualquer tipo de forma de queda de cabelo, quando usam esteroide, piora muito. Piora bastante. Muito mesmo. Porque não só a gente está exacerbando uma causa dessa queda, como também a gente está criando para quem não tem aquela causa, você cria aquela causa. A gente desenvolve um mecanismo, né? Exato. Cara, isso é muito bem. Você tem que ter um cutis não tem calendário. É uma boa. Babau. A gente tem que pensar nos nomes, então vocês vão ajudar aí. Colágeno não tem calendário ou cutis não tem calendário? Derme não tem calendário. Derme não tem calendário também é uma boa. Pensa aí. Fabrício José. Trabalho na parte da noite, chego de manhã em casa. Melhor horário para treinar. De manhã posso chegar ao trabalho, na parte da tarde e noite depois de acordar. Fabrício, é uma questão recorrente aqui no nosso banho. O que eu posso te falar é assim... O que eu já discuti várias vezes com as pessoas que fazem esse tipo de pergunta. O que você se sente melhor? A priori, eu acredito que a hora que você se sente melhor é a melhor hora para você treinar.
Agora, se você for recorrer à literatura, o que é recomendado, aí, meu amigo, aí a gente está falando do treino antes do trabalho, por duas razões importantes, tá? A primeira, você está descansado, né? E você vai treinar descansado e alimentado. Segunda, você vai ficar acordado depois, né? E treinar antes do trabalho vai te despertar, vai fazer você aumentar a quantidade de cortisol que você está liberando, e isso vai te ajudar a ter desempenho no seu trabalho. Essas duas razões são importantes. Ao passo que se você treinar depois do trabalho, você vai treinar cansado e mal alimentado. Então, a priori, essa é a recomendação. Agora, tem que ver aquilo que você sente melhor mesmo, né? Paulinho, você que já viu muita gente treinando, fazendo isso, acompanhou um atleta de altíssimo desenvolvimento, paciente que tipo, tem uma rotina muito atarefada, todo tipo de paciente mesmo. Uma dúvida que eu sempre tive, assim, você acha que, por exemplo, nesse caso, né, na pergunta dele, o fato dele treinar naquele momento mais cansado é a hora que, por exemplo, pode acontecer do paciente se lesionar, porque ele está desatento? Não só pela desatenção, né, Gui? É pela falta de energia disponível, né? Então, isso daí é o que bagunça com a gente, né? É uma série de coisas. Jorge Wolff, engraçado ver teu irmão menor te chamar de Paulinho, mas desde que ele nasceu, ele me chama de Paulinho. Exato, não tem... Ele aprendeu meu pai me chamando de Paulinho, ele me chama de Paulinho. Não é? Faz parte, Jorge. Evelyn Rodrigues, claro. Visível pra mim. Tá, vamos fazer o seguinte. Camila, ajuda, por favor, a gente achar a mensagem da Evelyn aqui. Manda pra mim, por favor. Pedrex, tá no 4º período de medicina. Quais dicas você pode me dar pra focar na carreira médica? E o que acham isso do mercado saturar? Pedro, nunca falta mercado pra bom médico, cara. Mercado saturado é uma coisa que não existe pra quem tá lá pra fazer uma medicina de excelência. Agora, uma preocupação que eu tenho, se você pensa mercado, você está pensando na medicina como negócio. Não dá para pensar na medicina como negócio em primeiro lugar, você tem que pensar primeiro em ficar bom. Se você começa a pensar na medicina como negócio, você começa a fazer Instagram direcionado para, entre aspas, marketing médico muito precoce, você começa a querer vender coisa, vender curso. Vai estudar gestão antes de estudar medicina. Cara, então... eu te falo, se preocupe em fazer um ótimo curso de medicina. O que você precisa não está na tela do Instagram, não está na tela do telefone, está na tela do computador. Está no livro e a bunda na cadeira. Foi assim que eu e o Guilherme, a gente conseguiu fazer o que a gente fez. Cara, se você olhasse hoje pro Paulo Musi que entrou lá na Unifesp naquele verão saudoso de... 1999. Exatamente. O que você falaria para ele hoje prestar atenção para estudar? Tipo, ó, isso aqui, cara... Cara, real. Das nossas cadeiras básicas lá, de tudo que a gente já passou, tudo que a gente teve de corre na faculdade de medicina, que foram vários, né? Cara, o que eu acho que me diferencia, tanto na ortopedia quanto na medicina esportiva, é endócrino, biologia molecular e fisiologia. Leninger fez muita gente chorar nesse momento, né? Com certeza. Então, cara... E o engraçado... Bioquímica é importante. Eu colocaria bioquímica, fisiologia e biologia molecular. Essas 3 coisas, elas são foda, né? Mas é o que me distingue na ortopedia e na medicina esportiva é meu conhecimento de endócrino. Que, cara, eu fui atrás e eu estudo até hoje, né? Eu já falei pra vocês, eu faço todo ano o curso do professor Lúcio Vilar, né? Como forma de... reciclagem e atualização. Então, é o quanto você vai correr atrás também, né, Pedrex? Você não vai parar de estudar, né? E foi exatamente o que você falou pra mim quando eu entrei. Você falou assim, a gente quer saber doença, a gente quer saber propedêutica, a gente quer saber um monte de coisa a respeito do funcionamento do corpo humano, mas se a gente não tiver um alicerce sólido, que foram essas coisas que você falou, a gente não vai conseguir entender por que a doença acontece e como é que a gente modifica e trata a doença. Então isso daí que ele colocou é primordial, assim, eu só acrescentaria uma coisa que hoje pra mim faz muita diferença por conta do meu trabalho, por conta de como a gente vê o quanto os tratamentos vão evoluindo e a compreensão da doença, que é a imunologia, cara. Tem que saber linfócitozinho, tem que saber neutrófilozinho, mastócito, basófilo, tem que saber algumas cascatas assim, principalmente direcionado para sua área de atuação, porque cada vez mais você vai precisar desses conhecimentos para poder exercer uma terapêutica de excelência, que é o que eu imagino que você queira. Gabi Queiroga. Fico 24 horas no 220, depois de comer e dormir.
Não, depois comer e dormir. Há 1 ano precisei tomar a PEP após um acidente de trabalho. Veio depressão, Covid 3 vezes, chikungunya, muito corticoide. Já passei por 2 nutrólogos, perco e ganho peso em dobro, 34 de idade. Gabi, eu acho que você está pensando a 220, porque eu nem entendi o que você está perguntando aqui, na verdade, né? Fico 24 horas 220, é isso, né, que é a tua dúvida? Como você ajustar isso? 24 horas nos 220 é daqui. Então eu acho que a questão é falar não com o nutrólogo, mas falar com o psiquiatra. Se você tiver algum transtorno alimentar envolvido, né, também fala com o seu psiquiatra. Boa parte dos transtornos alimentares, eles são tratados pelo conjunto psicólogo, nutricionista e psiquiatra. Tá? O fato de você ter usado muito corticoide, ele faz a gente investigar o que é a tua função metabólica. Então um bom clínico vai te ajudar nessa questão. Tá? Um bom endocrinologista vai te ajudar nessa questão, vai trabalhar nos efeitos colaterais tardios do corticoide, é uma coisa importante, né? Então isso é uma coisa importante, né? E se você está perdendo e ganhando peso em dobro, né, significa que a tua estratégia alimentar não está adequada, né? Então a gente precisa na verdade, fazer uma estratégia alimentar que seja sustentável, né, e que você se comprometa a sustentar também. Não adianta comer frutinha durante 2 meses e depois, né, enxovalhar um biscoito, sorvete, croquete com coxinha e salsicha frita e McDonald's, Outback, Smash Burger, etc, né, coração? Então tem que ver isso também. Vamos ser sincerão. George Wolf, isso. Vai lá ver a página do Wesley. Kelly Knupp, fiz cirurgia de carcinoma papilífero, tirei toda a tireoide. O que fazer de treino melhor? Comecei com musculação 2 vezes por semana, tenho 46 anos. Kelly, olha só. Quando você faz uma retirada da tireoide, o que acontece é que o controle tireoidiano ele passa a ser artificial, que é o Synthroid que você toma todo dia. Então, em primeiro lugar, nunca esquecer do Synthroid. Em segundo lugar, pelo menos 30 minutos de jejum depois de você consumir o Synthroid, porque o tireoidiano ele precisa de um ambiente ácido, né, e sem outros componentes para ser absorvido adequadamente. Tá? E para melhorar o que é a transformação de T4 em T3, o Synthroid, por exemplo, ele é T4, leva tiroxina. Né? O que você precisa fazer? Você precisa ter uma dieta especial para isso, onde você tem a gordura e carboidrato simples, precisa ter. E você precisa muito ter atividade física diária. Musculação 2 vezes por semana, coração não dá conta. Você precisa treinar pelo menos umas 5 vezes por semana musculação e cardio todo dia. Tá? Não precisa ser muito, pode ser 20 minutinhos, mas tá bom. Tá pronta para o treino, amor? Cardio. Vamos só dar um oi aqui. Felipe Miranda, esteira ou bicicleta, faz muita diferença? Faz, bastante diferença. Né? Faça o que você gostar mais. Né? Eu gosto de bicicleta porque tira o meu impacto. Eu sou pesadão, se eu fizer esteira, além de, né, destruir a esteira, o que vai acontecer é que eu vou acabar ficando com dor no joelho, quadril ou tornozelo. Minha experiência pessoal, eu comecei a correr na esteira e em 3 semanas eu estava com dor no quadril. Caraca! Foi foda. Aí eu falei, puta, de onde vem essa dor no quadril? De onde vem essa dor no quadril? Aí eu... Pum, esteira. Parei com a esteira, pum, melhorou. Então eu preciso de mais treinamento ou menos peso para fazer esteira. Ou ficar na bicicletinha de boa, né? Aline Paula. Minha mãe tem esclerose sistêmica, que atingiu o esôfago. Teve que fazer cirurgia ligando o esôfago ao intestino. 60 anos, está sarcopênica. Poderia indicar um médico no eixo Curitiba, Joinville e Florianópolis? Florianópolis, consigo sim. Florianópolis, Neto Scardovelli, tá? Procura o Neto, que ele é um cara excelente. Doutor Neto Scardovelli. Gustavo Gonçalves. Treino há 26 anos e faço ABCDE, mais 1 hora por dia de cardio, 100 dias de descanso. Uso treino de perna para descansar superiores. Considera exagerado? Não, Gustavo. Eu acho bom. A gente tem que ver o exagero, na verdade, no volume do seu treino, né? Quantas séries você treina por treino. E aí a coisa fica complicada. Daniele Cerqueira. Musizão. 6 kg com seus conselhos de musculação em casa e dieta de déficit cardio antes ou depois da musculação.
Parabéns, Daniele. Feliz por você, tá? Cardio, eu aconselho que você faça os dois, né? Um rapidinho antes do treino para te aquecer, senão você vai aquecer treinando musculação, aí você está jogando musculação fora. E um pouco mais contínuo, uma intensidade mais baixa, que inclusive vai te ajudar a melhorar a velocidade de recuperação, tá? Pô, sério? Sim. Caraca, cara, isso daí é dica de ouro, ó. Como melhorar a sua velocidade de recuperação. Porque ajuda na remoção do lactato. E quando você aumenta a velocidade de remoção de lactato, você melhora a velocidade de recuperação. Ela mora em sítio, Gui. Olha que da hora. Aí, ó. A gente precisa ir pro sítio falando. A gente precisa ir pro sítio. Miguel Castro, bom dia. Fábio Vidal. Música, comecei a dieta com Nutri há um mês. Parabéns. Vou pra academia de segunda a sexta e sexta jogo futebol. Tava indo tão bem, né? Aí sexta-feira você joga futebol, o esporte do capeta. Saiba você, o demônio mora dentro da bola, né? Então a divisão de treino, nesse caso, né? É uma divisão que você não se machuque na sexta-feira, né, Fábio? Por favor, né? Eu não colocaria treino de membros inferiores nem um dia antes, nem no dia do futebol. Eu colocaria o treino de membros inferiores segunda, terça ou quarta, porque você joga o futebol na sexta, tá? O resto é seu critério. Sei lá, colocaria ombro na quinta, braço na sexta. É uma boa para fugir do excesso de estímulo de membro inferior. Rafael Carrion, esteroides pode atrapalhar o homem para ter filhos a longo prazo de 2 anos? Rafael, eu trato pessoas que usaram esteroide há 7 anos, 9 anos e têm infertilidade, tá? Pode sim. Como que você ajusta isso? Como você entende isso? O esteroide é como se fosse um navio navegando no meio do Atlântico. Em determinado momento você vira 5 graus para a direita. E passa anos, né? Então o que acontece? Você estava indo para o Cabo da Boa Esperança, você termina em Lisboa, né? Nada a ver. Então o que a gente precisa fazer? Fazer uma avaliação glandular em você, espermograma para ver uma série de itens, volume ejaculado, quantidade de espermatozoide por volume ejaculado e uma coisa chamada índice de Kruger, que é a qualidade do espermatozoide, porque isso também afeta, tá? Tem gente que tem, por exemplo, 2 ml, consegue ter 2 ml, 3 ml de esperma, consegue ter 20 milhões de espermatozoides, mas tem um índice de Kruger baixíssimo. Quer dizer, a qualidade dos espermatozoides é ruim, né? Então, isso compensa você procurar um médico para avaliar isso daí para você, tá? Camilinha, você achou? 42 anos, 1,67m, 62 quilos, gordura sem tripta, visceral abdominal, sedentária, falsa magra, engordei 10 quilos em 2 anos, colesterol ruim, enxaqueca crônica diária, refratária desde os 23, cefaleia, dia de rebote, ervos. Enxaqueca crônica diária refratária desde os 23. Olha só. Evelyn, obrigado Camila, obrigado Laricinha. Obrigado demais, meninas. Então é assim, se o teu problema é cefaleia diária de rebote, né, precisa ver se ela está ligada à tua parte metabólica ou não. A parte metabólica, ela pede musculação diária, porque é o que remove gordura visceral, e claro, pede uma alimentação regulada. Sabe que enxaqueca é quase como se fosse um processo de sensibilidade neuronal, né? Então, variações do seu dia, elas determinam que você tenha uma enxaqueca. Isso pode estar relacionado com o tipo de comida, isso pode estar relacionado com o clima, pode estar relacionado com o estresse. E claro, se estiver relacionado com o estresse, tua forma alimentar vai determinar o quão suscetível a estresse você é. Essas coisas são importantes levar em conta. Como que eu começaria isso daí? Tá? O cisto de ovário, ele não é uma coisa, Evelyn, que ele está causando todo esse problema. Na verdade, provavelmente ele é uma consequência de uma situação de hiperinsulinemia. Por quê? Porque você tem gordura sem tripta, você está acima do peso. Então a gente assume que você tem um transtorno metabólico, e o transtorno metabólico normalmente é acompanhado de uma hiperinsulinemia. O que a gente começa a resolver? A hiperinsulinemia. E a gente começa a resolver a hiperinsulinemia através de dieta e medicação. Gordura sem tripta, 42 anos, faz a gente partir com medicação um pouco mais um pouco mais de ousadia, porque são coisas que a gente precisa resolver, porque isso impacta direto no seu risco cardiovascular, na verdade, né?
E a gente precisa entender o quanto essa cefaleia de rebote que você tem, ela vai melhorar à medida que a gente melhorar o que é a tua função metabólica. A partir daí, as coisas elas vão se desenrolando que nem um grande nó, né? Resolveu a parte metabólica, vai resolver a parte da gordura centrípeta, vai resolver o excesso de peso, vai resolver a hiperinsulinemia, que vai melhorar o cisto no ovário, que a gente espera que melhore a sua enxaqueca, né? Agora, é muito difícil prever. O que eu estou falando aqui eu estou especulando, porque eu não vi você na minha frente, não te consultei, não vi seus exames. Mas quem sabe te dando esse direcionamento, você saiba quem procurar. Se fosse para você procurar um especialista, eu recomendaria você procurar um endocrinologista, tá? Porque a gente tem uma questão metabólica aqui que ela está muito associada com um transtorno metabólico energético e que está ligado a uma obesidade mais endocrinológica, né? Aquela obesidade simples que você simplesmente tem uma alteração de sua forma alimentar e você acaba ganhando peso, tá? Procura isso, procura um bom endocrinologista, que eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. Natália Toledo, bom dia. Ricardo Soares, BNTC tem horário fixo? Aí a Carolina responde, sim, todo dia às 7 da manhã, porém depende. É verdade. Feriado eu faço mais tarde. Evelyn, entendi. Gabi, perdão, no plantão fico 220, depois não faço mais nada. Após a PEP, engordei 36 quilos em um ano. Acumulei muita gordura abdominal e não consigo perder. Entendi. Olha só. Então aí, o que a gente tem que pesquisar, na verdade, é o que tá... Não tem uma resposta simples para você, Gabi. Na verdade é isso. A gente tem que tratar do que é a sua questão metabólica, que é o que você ganhou 36 quilos, né? Porque esse ganho de peso pode determinar essa variação do que é a sua disposição. Então você consegue entrar no plantão, trabalhar pra caramba, mas você fica praticamente uma morta-viva depois, né? O padrão alimentar importa. Só o fato de você trabalhar à noite já faz você ganhar gordura. A verdade é essa, infelizmente. Então aquele adicional noturno que você ganha no seu salário da noite, ele vai fazer com que você tenha essa alteração... essa alteração de comportamento em relação à tua sensação de estar arrasada logo depois do seu plantão. Caroline, bom dia pai, Gui, ótimo ter vocês aqui, volta sempre amanhã o Gui tá de volta, tá? Evelyn, bom dia. Rafael Silva, ansioso por conhecer em Portugal dia 19. Gui, seu irmão é overpower. Ele usa essa expressão também e eu concordo com você, Rafael. Torres. Pessoal, última pergunta, tá? Última pergunta porque a gente já tá aqui, sério. 1h e pouco. 1h13. Hoje foi um banhão. Tenho 30 anos, 1,80m, 97 kg, 11% de BF. Sem dieta e nenhum hormônio, mas nunca bebi nada alcoólico e fiquei 7 anos só tomando água. Tô indo bem ou para melhorar uma dietinha? Tenho 17 anos, Torres. É uma pergunta quase que retórica, né? Então, se você treina 17 anos, mas nunca fez dieta, eu acho que tá na hora de você fazer uma dieta, né, meu? Se você já teve um resultado ótimo sem dieta, vamos pro excelente. Né? Quando eu falo de genética, eu falo disso. Pessoas que com mínimos esforços fazem resultados magníficos. Né? Agora, precisa ver o quanto isso vai tirar você do seu conforto. Eu acredito que você ter uma regra alimentar, quando você não tem uma demanda estética para isso, ela tem que obedecer a uma questão de conveniência e conforto. O que eu acho que você pode ganhar com a dieta não é nem tanto a questão física, estética, mas é a questão... Tudo mais fortinha. De ontem pra hoje. É o pump. Amor, ajuda nessa pergunta só. É uma pergunta retórica. É interessante, ó. O microfone tá aqui, fica no meio da gente. Bom dia. Torres, tenho 30 anos, 1,80m, 97 kg. Fica aqui no meio da gente, fica o aqui, microfone tá aqui. Tenho 1,80m, 97 kg, 11% de BF, sem dieta e sem nenhum hormônio, mas nunca bebi nada alcoólico e fiquei 7 anos só tomando água. Tô indo bem ou dá pra melhorar com uma dieta? Treino há 17 anos. Meu raciocínio é assim, a dieta não é só uma questão estética, a dieta é uma questão de qualidade de vida. Muitas vezes fazer uma dieta para estética pode tirar ele de um conforto e fazer com que ele
né, regrida em vez de evoluir. Mas, de repente, ele ter uma regra alimentar pode ser que faça com que ele tenha uma melhora de coisas que são de desempenho dele. Melhora no trabalho, melhora no treino, melhora no bem-estar. O que eu penso, tá? Ele tem 30 anos, tá se sentindo bem, tem uma composição corporal que ele também se sente bem. Tô indo bem ou dá pra melhorar com uma dietinha? Aí a questão é assim, ó, quando você fala tô sem dieta, eu entendo que você tem um padrão alimentar, que é um padrão que tem sustentado esse seu percentual de gordura, que tem sustentado a sua composição corporal. Agora, você quer modificar seu corpo, você quer alterar esse padrão? Se você quiser, uma dieta pode ajudar, assim como a alteração da própria atividade física, né, e da intensidade dessa atividade física também pode contribuir. Agora, é uma decisão sempre sua. Se existe necessidade, pelo que você está me falando, não. Você é saudável, você está satisfeito com a sua composição corporal e você mantém uma alimentação que é super estável. Se você quer, aí eu só te aconselho a buscar um profissional. Não tentar fazer isso por conta própria, porque muitas vezes, quando a gente tenta fazer uma dieta recreativa, que estava indo muito bem, pode não ir mais tão bem assim. Então, é isso que eu queria que você falasse, porque eu vi você falando na parte de comportamento alimentar, a questão das pessoas que elas engordam porque estão tentando emagrecer. Não, na verdade é porque quando existe essa dietinha, né, que pode ser feita de uma forma recreativa e não com acompanhamento, o que pode ocorrer é uma restrição calórica ou uma restrição cognitiva mesmo, que leva esses indivíduos a buscarem posteriormente, no término desse período, né, uma compensação. Pode acontecer. Não acontece com todas as pessoas, mas pode acontecer dependendo da quantidade de restrição calórica ou cognitiva que é feita. Né? Uma restrição calórica mais intensa do que precisaria vai alterar eixo hipotálamo, hipófise adrenal, vai alterar provavelmente cortisol, vai alterar a amígdala hipotalâmica, então traz sinais que podem conduzir esse indivíduo a uma compensação ou a uma maior sensibilidade à recompensa. E aí quando eu falo recompensa, é recompensa alimentar. Então por isso que eu acho que é de extrema importância. Se você está bem, come bem, está saudável, por que você faria uma dietinha para fazer uma alteração estética? Ainda assim, é a sua vontade, né? É algo que você gostaria? Busque um profissional, para que você não faça isso de uma forma recreativa que venha a colher futuramente, né, malefícios por ter mexido em um time que estava ganhando já há muito tempo. Então vamos juntar todo mundo para a gente dar tchau. Vem cá perto também, Guilherme. Tchau, galera. A gente vai treinar agora. Treino em família. Beijo Bom pra vocês. carnaval para vocês. Bom carnaval. Até. Tchau. Vamos? Vamos. Deixa eu desligar. Acabou. Acabou. Vocês sabem que fechou aqui. Fechou. Fechou o negócio aqui e acabou. Ai, senhoras e senhores. E a bunda do titio? Como tá?